Oi, galerinha show da Escola Estadual João Paulo II, aqui a sua professora Paula Regina já no ar para mais uma aula, ou melhor dizendo, uma videoaula de correção. Hoje sobre interpretação textual, um assunto trabalhado na semana passada, onde a gente pôde desfrutar aqui da leitura de uma fábula e também de um curta-metragem, tá certo, pessoal? No primeiro momento, a gente já fez a correção individual com cada um de vocês que nos enviaram a atividade pelo Google Sala de Aula. Entretanto, achei interessante pegar as respostas de alguns de vocês para compartilhar aqui com todos, tá certo? Então, vamos lá, corra aí, pegue a sua atividade, vamos tirar alguma dúvida. Alguns alunos não compreenderam algumas perguntas, colocaram respostas que não condiziam com aquilo que estava sendo perguntado, e aí vamos trazer aqui as respostas daqueles alunos que colocaram uma resposta que representava o que a pergunta queria dizer, tá bom? Então vamos que vamos, porque a gente começa dessa forma. Reflita sobre o enredo das histórias e responda às questões abaixo. Só serão consideradas as respostas que estiverem fundamentadas com argumentos bem justificados. Portanto, não tenha pena de consumir as linhas que estão à sua disposição. Lembre-se que no início de respostas sempre deve-se usar letra maiúscula. Pois bem, pessoal, aqui nesse primeiro momento a gente deixa claro que a interpretação textual tem a ver com os dois textos que a gente leu, inclusive discutiu na aula ao vivo da semana passada, tá certo? Foi pedido também para que vocês pudessem estar colocando respostas mais completas, com mais argumentos, que estivessem com coerência, né? Por isso vocês podem ficar e podiam ter ficado à vontade para usar o espaço, as linhas que estão à sua disposição. Não precisa economizar, tá bom? Outra coisa, pessoal, que a gente lembrou aqui é que sempre que a gente vai iniciar uma resposta, a gente começa com letra maiúscula. Tem ainda aluno que não se deu conta da importância dessa observação e insiste em começar com a letra minúscula, tá bom? Então, vamos que vamos, porque a questão de número 1 pergunta o seguinte: qual moral você daria para a fábula lida? Bom, gente, a fábula que a gente leu, ela tinha como título A Escola dos Bichos. Certamente você aí do outro lado da telinha ainda está bem lembrado desse texto que a gente leu, que a gente discutiu e que você pode reler também novamente na hora de responder. Tratava-se de alguns animais, né, que estavam querendo formar uma escola onde todos pudessem realizar as mesmas atividades que alguns animais especificamente tinham a habilidade de fazê-las. E aí a gente viu que foi difícil, né, colocar, por exemplo, um animal que não tinha asas para voar, um animal que não tinha nadadeiras para nadar, e assim por diante. Então, a moral da história que é perguntada para vocês tá ali por volta daquele momento quando o jacaré ele faz todos os animais refletirem, né, sobre as habilidades que alguns tinham e outros não. E aí um de vocês, alunos, colocou como resposta que a moral, ou seja, o que a história nos ensina é que respeitar as diferenças de cada um é fundamental. Então, parabéns para você, aluno, a aluna que colocou essa resposta ou algo nesse sentido. É exatamente isso que a fábula nos ensina, né? Que é preciso a gente respeitar as diferenças, as habilidades que as pessoas, no caso
trazendo para a nossa realidade, cada um de nós temos, né? Não adianta a gente querer obrigar o outro a ser exatamente como nós somos. Então, ser diferente é normal. Parabéns. Vamos então para a questão de número 2, em que a pergunta é a seguinte: por que a escola descrita na fábula, ela fracassou? Ela não deu certo. E aí uma aluna respondeu da seguinte forma: porque a escola não ensinava a respeitar as diferenças e nem aos alunos se amarem. Queriam que todos fossem uma cópia um do outro, como se isso fosse possível. Qualquer escola que pensar dessa maneira fracassará com certeza. Parabéns, você aluna que respondeu essa resposta com esse argumento tão poderoso. Veja que ela não teve pena de usar o espaço, as linhas. A resposta está muito clara, muito compreensiva, muito bem argumentada, com muito sentido. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, vamos indo aqui para a questão de número 3, que diz o seguinte: no ambiente escolar e fora dele, convivemos com diversas pessoas e que não são exatamente como cada um de nós. Como você aí do outro lado, você aluno, você aluna, como é que você convive com as pessoas que são diferentes de você? Uma pergunta extremamente pessoal, né, gente? Então, cada um de vocês é quem pode responder como é que você convive com o diferente, né? E aqui, trazendo a resposta de um de vocês alunos, o aluno respondeu o seguinte: eu convivo bem com as pessoas ao meu redor, pois assim como eu gosto de ser respeitado, eu também as respeito. Acho que se todos agissem assim, não teríamos tantos problemas. Concordo plenamente com você que colocou essa resposta aí no seu caderno. Outra resposta também aqui, olha, muito bem explicada, utilizando aí o espaço que tinha e argumentando bem, né, pessoal? É isso que eu espero de vocês, alunos, que vocês possam refletir e saber se expressar. Isso eu sei que todos nós, falantes da língua portuguesa, sabemos fazer. Vamos para a questão de número 4, que pergunta o seguinte: respeitar as pessoas do nosso convívio significa sempre concordar e aceitar a opinião dos outros? Você acha que é assim? Sim, professor, eu acho que a gente, para não ter problema, a gente deve sempre concordar com todas as opiniões. Será? Olha aqui o que é que um dos alunos ou alunas responderam na sua resposta aí em casa na atividade da semana passada. Respondeu assim a aluna: não necessariamente concordar com a opinião de outras pessoas, porém sempre devemos respeitar. Não devemos seguir alguns casos de pessoas que excluem umas às outras por não respeitar a opinião e posicionamento do outro. Muito bem, uma resposta com muita maturidade, né? Obviamente, né, pessoal, que nós podemos ter opiniões divergentes uns dos outros. O que não podemos fazer é desrespeitar as outras pessoas ou achar que somente a nossa opinião ela não pode ser repensada, refutada, não é? Então, parabéns para você, aluna, para você, aluno, que respondeu essa pergunta nesse sentido. Vamos então aqui, porque a galerinha do João Paulo II está arrasando na interpretação textual. Vamos lá para a questão de número 5, que diz assim, ó: na sua opinião, o que leva as pessoas que convivem em sociedade, como por exemplo, pessoas que convivem na escola, na igreja, no seu trabalho,
a excluírem outras pessoas do convívio social. A gente já conversou aqui, né, pessoal, em algumas aulas, que infelizmente, às vezes a escola, que é um lugar que deve ser, é um lugar de harmonia, de respeito, da gente aprender com as diferenças e com as pessoas que têm um jeito de ser diferente do nosso, que tem o aspecto físico diferente do nosso, muitas vezes é dentro da escola que acontece a exclusão. Nas igrejas isso também acontece, o que é mais lamentável ainda, né, pessoal? E no trabalho também, né? Então, esse mal é algo que está aí dentro de muitos seres humanos que se satisfazem de alguma forma, excluindo outras, né? Então a pergunta para você aluno, para você aluna é: por que será que tem gente que gosta de excluir outras pessoas? E aí, gente, olha a resposta que a gente recebeu aqui de uma aluna. Ela disse o seguinte: a pessoa pode ser excluída por não se encaixar no padrão imposto pelas outras pessoas do convívio, seja por opiniões diferentes, pela aparência e algumas pela necessidade especial e etc. Isso mesmo, achei bastante interessante a forma como essa aluna pensou. Realmente é como se existisse um padrão para alguns grupos, né? E quem não está dentro desse padrão deve ser excluído, deve ser jogado fora, né? Achei bastante interessante a resposta. Ainda sobre essa pergunta, teve um outro aluno que respondeu da seguinte forma: ele acha que essa questão de ter uma exclusão por algumas pessoas, por alguns grupos, é porque algumas pessoas não têm amor ao próximo. O preconceito e a discriminação delas é o que as levam a excluírem o próximo. Também achei uma resposta, assim, extremamente interessante, né? Realmente, muitas vezes, as pessoas são excluídas por outras por conta do preconceito, da discriminação, da falta de amor, né, gente? Como disse o Antônio Francisco, falta aquela dose de amor, não é? Perfeito, gente. Muito satisfeita. Aqui eu estou escolhendo, gente, uma resposta de cada um de vocês. É claro que teve outros alunos que escreveram algo parecido, mas com outras palavras, não significa que está errado, não. Tá bom? Vamos então para a questão de número 6, que diz o seguinte: na nossa sociedade existem grupos sociais excluídos, invisíveis, como os moradores de rua, os imigrantes, pessoas com necessidades especiais, dependentes químicos. O curta-metragem Conscientização, que a gente assistiu na semana passada, né, fala sobre isso. Em algum momento você já se sentiu invisibilizado, invisibilizada, excluído, excluída? Conte essa experiência. Caso não tenha ocorrido contigo, coloque-se no lugar do outro e imagine que sentimentos você sentiria numa situação semelhante. Teve alguns alunos que, felizmente, nunca se sentiram assim, mas expressaram que se sentiriam muito tristes, né? Muito infelizes se passasse por uma situação como essa. Mas tivemos também aqui um estudante ou uma estudante que respondeu da seguinte forma: sim, várias vezes cheguei em algum lugar para conversar com algumas pessoas e elas simplesmente saíam do lugar e me deixavam lá sozinha, né? Então, tá aqui uma experiência sendo relatada. Não precisa a gente dizer de quem é essa experiência, outras também foram ditas, mas é só para mostrar que, como essa aluna que respondeu, ela respondeu, olha, a pergunta de forma completa, tá certo?
Então, parabéns e obrigada, aluna, pela sua resposta aqui na questão de número 6. E aí a gente já deve também aqui, aproveitando a resposta dela, pensar se nós, em algum momento, a gente age dessa forma, a gente finge que não está ouvindo quem está nos falando, se a gente deixa a pessoa lá escanteada. Se em algum momento a gente já fez isso, ou se a gente faz, é hora para a gente refletir e sempre é hora de mudar e mudar para melhor. Vamos para a questão então de número 7, nossa última questão, que é justamente uma pergunta que nos leva a refletir sobre as nossas ações, o que é que a gente pode fazer nesse contexto de exclusão, né? E é assim a pergunta: o que podemos fazer para combater a exclusão na nossa sala de aula, na nossa escola como um todo? Eu, que sou aluna do João Paulo II, que sou aluno do João Paulo II, o que eu posso fazer para não permitir ou contribuir contra esse mal chamado exclusão? Olha aqui algumas sugestões dos alunos. Então, teve aluno colocando o seguinte: ser amigos de todos, tratar as pessoas com igualdade, incluir as pessoas nos trabalhos em grupo, socializar e conversar com as pessoas novas, sempre respeitando e incluindo essas pessoas no nosso ciclo de amizade, de relacionamento, né? Então, pessoal, achei bastante interessante o que alguns alunos colocaram nesse sentido de contribuir para uma escola mais inclusiva. Mas isso não pode ficar só nas palavras, viu, pessoal? É preciso que a gente comece a agir dessa forma no nosso dia a dia, tá certo? Então, parabéns para quem já está refletindo sobre essas questões, para quem já está percebendo que um gesto, uma palavra, uma ação positiva pode fazer toda a diferença ao nosso redor. E aí a gente pode, com certeza, construir um mundo, uma escola, uma sociedade bem melhor, tá certo, gente? E para a gente terminar aqui, a gente fica aqui com o pensamento de um dos filósofos assim que eu mais gosto, que é o Sócrates. Então, certa vez, o Sócrates disse: você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Então, pessoal, pense nisso, tá certo? E vamos sair do campo das palavras para o campo da ação. Por hoje, gente, é só. Valeu, galerinha top. E até a próxima, que a gente se vê. Fui!